outra palestra que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inspirado no livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, que é o mesmo tema. A gente vê ali que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, não é verdade? Só que 100 anos antes, Jesus esteve aqui. Jesus, o anjo Ismael, e eles estudaram o território brasileiro e verificaram que aquelas terras iriam ser preparadas, administradas politicamente, socialmente, de modo que todos os espíritos que viessem a reencarnar ali pudessem ter uma missão muito especial de transformar a pátria do Evangelho, coração do mundo. Aí, todos os administradores das nações que passaram pelo Brasil, dentre eles nós temos uma figura notável, que foi Longinos. E Longinos, por que eu faço essa introdução? Para a gente entender a importância da família. Porque Longinos, ele foi aquele soldado que, diante daquele martírio do Cristo, o que Longinos fez? Ele tinha uma incumbência de poder, com aquela lança, aumentar a dor de Jesus na hora daquele martírio. E aí, o que ele optou? Enfiar a lança no coração de Jesus. Ele optou por isso. Só que naquele momento que ele fez isso, ele foi tomado de um grande arrependimento. Depois que passou tudo aquilo, aquela cena não saía da cabeça dele, nem do coração. E ele se converteu a ser um cristão. Depois que ele retorna à pátria espiritual, ele pediu que ele tivesse oportunidade de reparar aquela atitude que ele tinha tomado. Teve a oportunidade de reencarnar outras vezes e reencarnou no Brasil como Dom Pedro II. E aí, ele tinha uma missão: administrar o nosso país de maneira que não houvesse nenhuma outra guerra, que não houvesse atitudes políticas que aumentassem a dor, que trouxesse marcas indeléveis à nação brasileira. E aí, hoje, nós temos a oportunidade de reencarnar em uma família. Então, é um convite que eu faço a vocês de olhar para essa família. Olha para essa família. E por que é importante olhar para a minha família? Por quê? Porque a família é a escola da alma. É na família que a criança, que o espírito aprende tudo, desenvolve toda a educação necessária, a personalidade necessária para que ele possa atuar na sociedade. Mas atuar de que maneira? Ajudando a sociedade a melhorar cada vez mais. Então, como se dá a relação dentro da minha família? As relações de afeto, as relações de desafeto. Será que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço? Será que quando eu penso uma coisa, falo outra e faço outra, a criança que está tendo a oportunidade de conviver ali comigo, ela observa isso? E o que, dentre estas coisas que ela observa nesta relação, ela escolhe como referência para a vida? Olha que coisa interessante.
E aí, então, eu separei alguns textos. Olha lá. Então a gente vai olhar esses slides assim, vamos pensar assim, o que eu ainda não sabia, o que eu ainda não sei, aí vai ficar melhor, tá certo? Então existem dois tipos de família, a espiritual e a consanguínea, certo? Aí tem o que? As famílias bênção. Olha, eu achei interessante esse trecho aí, olha que interessante. Família bênção, as que reúnem os espíritos que se identificam nos ideais do lar, na compreensão dos deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela fraternidade habitual. Na minha família, na família de vocês, acontece isso? É desse jeito? Com algumas pessoas sim, com outras não, como é que é? Eu conheço famílias assim, com essas características, ou conheço mais essa outra característica aqui, ó. Famílias provação. São caracterizadas pelos conflitos que se apresentam desde cedo, nas animosidades entre os membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos, nas revoltas sem descanso. É essa a família que eu vivencio mais? Infelizmente, é esse tipo de família que a gente mais tem contato, e são as nossas. Estou me colocando, né? Família me colocando. Se é assim, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Quem somos nós? Quem somos nós? Cada um de nós. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Nós somos seres inteligentes da criação. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Olha que chique tudo isso. Então, sabedores de tudo isso, o que eu tenho que fazer nessa família? Família esta, não é? Que ela não está unida por acaso. Quantas e quantas relações eu já vivi em outras existências com essas pessoas que estão ali. Olha que interessante. Porque no começo do relacionamento tudo é flores, tudo é alegria, e no decorrer da vida em família, os filhos vão passando pela primeira infância, segunda infância, chega na adolescência, não é? E aí, quando ele vai passando a maioridade, ele vai assumindo a verdadeira identidade do espírito. Aí vem a desobediência, a não aceitação, o distanciar um pouquinho. E como eu mobilizo os saberes existenciais que eu trago para poder acolher esse espírito da melhor maneira? Acolher aquele espírito que seja meu companheiro, minha companheira, que às vezes está passando por um momento difícil, que às vezes optou, enveredou pela escolha de algum vício. Como eu acolho esse irmão? O quanto de paciência que eu trago comigo? Ou quanto que, à medida que vai aparecendo sofrimento, tidos como desafios, eu também perco a minha paciência e acho que, para que as coisas melhorem, o outro tem que melhorar. Será que eu vivo a maioria dos meus dias esperando isso? Porque se eu vivo a maioria dos dias esperando que, para que as coisas melhorem no meu lar, os outros têm que melhorar, e eu só vou fazer a minha parte a partir daquilo que o outro fizer, então essa
maneira de pensar está imprimindo um modelo na minha personalidade, no meu agir diante da vida. E se eu convivo naquele lar com crianças e adolescentes, eles também vão aprendendo a ver a vida dessa mesma maneira e vão reproduzindo esse comportamento na escola, né? Depois no serviço, na sociedade e assim vai. Então, se eu me reconheço como sendo esse espírito imortal, vivendo uma experiência material, eu tenho um grau de cumplicidade, de responsabilidade para com a evolução desta pátria querida e amada. A evolução, a contribuição no processo evolutivo da minha família. E o mesmo grau de responsabilidade eu também tenho em relação à evolução, né, da nossa sociedade. Olha que interessante, porque eu tenho que desenvolver uma visão sistêmica. Uma coisa que eu pratico em determinada, uma atitude praticada, ela serve de referência para várias pessoas que estão me observando, onde quer que eu esteja. Vocês já pensaram que muitas pessoas que convivem com vocês, nos vários ambientes que vocês frequentam, vocês já imaginaram que elas mudam muitas vezes de comportamento a partir de um observatório, né, que a pessoa faz sobre a sua atitude? Olha que interessante, sua maneira de falar, sua maneira de enfrentar a situação passa a ser uma referência para o outro. Isso é muito importante a gente considerar. E aí, olha no lar, costumeiramente, a gente lista algumas palavras. Então está presente, né, continuamente, a falta de diálogo, a intolerância, a incompreensão, a desarmonia, a manipulação, a omissão, a opressão, a desobediência. Existe o que manda mais, olha que interessante, e agressividade e violência. Tem mais alguma coisa que a gente listou aqui que... Tá. Aí eu pergunto a vocês, com tudo que a gente lê no Evangelho, certo? Até a partir da leitura introdutória aqui, né, do Evangelho, que fala do servir, do amor, né, da compreensão, vocês vão me ajudar a pensar, diante da falta de diálogo, como é que a gente resolve isso? Se não existe diálogo no lar ali. Não resolve, né? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me posicionar? Começar a conversar. Começar a conversar. Boa. O que mais? Se abrir, né? Se abrir. É o primeiro passo. Se abrir. Reconhecer seus erros. Ter humildade de reconhecer e ir em busca, né? Porque às vezes, por a falta de diálogo, uma convivência entre o casal, não vamos nem falar que tem a filha, entre o casal. Às vezes tem algumas diferenças, porque quando, como você mesmo colocou, no início são tudo flores, né? Depois vem os espinhos, né? Vem outras flores, aí tem que vir os espinhos para vir as outras flores. E aí, pela falta de humildade, nesse momento que o casal entrou em contrassenso um com o outro, aí cada um com seu orgulho ferido se cala. E das partes, eu acredito assim, tem que se humilhar assim. Chamar para DR. Porque se não acontecer isso, não haverá rompimento. Então, duas coisas que eu preciso também levar em consideração, que é contribuições da psicologia, né? Então, assim, eu gosto de dialogar, eu gosto de ouvir o outro. No dia a dia, eu paro para me ouvir,
eu faço diariamente, à noite, antes de dormir, eu pratico aquela orientação escrita no Evangelho por Santo Agostinho, que é separar um tempo da noite para refletir, ou do seu dia, enfim, para refletir sobre o seu dia, pensar sobre o seu dia, analisar sobre as suas atitudes, suas decisões. Você gosta de fazer isso? Você é uma pessoa que tem a paciência necessária para fazer isso? Ou você é aquela pessoa que vive no piloto automático, que faz as coisas mecanicamente? Como que é? Então, a primeira coisa, quando está faltando o diálogo, não é? É eu parar e perceber assim, o quanto que eu estou disponível para ouvir o outro, para me ouvir. Fazer esse trabalho de autorreflexão. A outra coisa que eu preciso saber também, que geralmente a mulher, ela resolve as coisas de que maneira, a mulher? Como é que ela resolve as coisas? Cedendo. Cedendo. Mas antes de ceder, como é que ela resolve as coisas? Falando. Ela precisa falar. Então ela fala. Quando ela está falando, o cérebro está fazendo relações de informação. E ela precisa falar. Porque quando ela fala, ela vai construindo ideias, elaborando, acessando intuições e vai construindo respostas. Quer ver a morte no diálogo? Quer ver como atrapalha tudo? Celular. É quando o homem chega e fala assim, ó, vamos fazer isso. A resposta, a solução para isso é isso. Ele não quer conversar. Ele não deixa a mulher expressar as suas ideias. Por quê? É natural do homem, a característica humana do homem, psicológica, é ele tendo a visão 360 graus, não é? O que acontece? Ele já vê tudo prático, rápido, pronto e acabou. Por isso que ele não tem paciência com nada. Não vai ter paciência. Já que é tudo pronto. Então, quando a gente olha para essa relação e observa que existe a paciência necessária de ambos, de poder ouvir com o ensinamento de Paulo Freire, né? Ter a curiosidade de ouvir, a paciência de ouvir. E na hora que você está ouvindo, qual é a melhor atitude? Naquele momento que eu estou ouvindo, é fazer pergunta. Questionar. Porque quando você joga uma pergunta ali, naquele diálogo, o que acontece? Né? Há um movimento no cérebro de ambas as pessoas, que elas começam, há um conflito de informação ali, e ela consegue criar novas respostas. Porque eu entro no campo da criatividade. Entendeu? Então, eu estou falando numa perspectiva também pedagógica. Então, e dessa maneira, o que vai acontecendo? Quando eu estou no diálogo com o outro, eu me permito perguntar, evito dar a resposta, vamos construir juntos a resposta, planejar a ação ali, não é? Então, nesse momento, eu estou me ajudando o outro a desenvolver uma visão sistêmica da situação. Eu consigo prever as coisas ali, porque as coisas vão ficando claras para mim. E aí, a mulher, no caso, ela vai se sentindo feliz naquela relação, porque ela vai se sentir respeitada. E o homem, por sua vez, da mesma maneira. E se na casa, não é? Eu tenho o hábito de fazer esse movimento, permitindo que os meus filhos participem também, que eles dêem opinião, a coisa vai ficar melhor, a relação. Porque eu sinto que eu faço parte desta família.
A casa é um lar. Olha quantas casas lindas que a gente entra, bonita, com móveis, aquele luxo. Só que são casas vazias, porque as pessoas não querem ficar ali. Às vezes os jovens entram para dentro do quarto ali e vai consumir droga. Os pais no outro quarto fazendo uma outra coisa, às vezes até patrocinando a droga para o filho ficar dentro de casa, porque não sabe mais como agir. Então a pergunta é, quando é que essa família perdeu a referência de família? Em algum momento ela perdeu a referência. Então eu pergunto para vocês, a sua casa é um lar ou é somente uma casa? Tem diferença. O lar tem vida, né? No lar eu alimento-me, certo? Tem alimentação material, tem alimentação espiritual e alimentação psicológica. Eu me sinto bem, eu me refaço, certo? Então, como é que você está gestando o seu lar? Como que você está gerenciando o seu lar? Como é que está isso? Certo? As pessoas, quando elas entram ali, elas sentem um desejo de permanecer ou desejo de sair correndo? Não é? Quantos maridos, quando chegam do serviço, não é? Guarda as coisas e vai para o futebol, ou vai para o bar e fica lá no bar e só volta altas horas. Quando o seu lar deixou de ser um lar e virou só uma casa. Então eu preciso prestar atenção. Diante da intolerância, o que eu tenho que fazer diante da intolerância? O que eu tenho que saber quando há intolerância? Quando há incompreensão e quando há desarmonia? O que eu tenho que saber? Enquanto espírita, o que eu tenho que saber? Fala para mim. Tem que partir de si. Oi? Partir de si. O que mais? Quanto espírita eu tenho que saber. Ah, Regina, mas eu não sou assim, não frequento. O que eu tenho que saber? Tem compreensão, né? O que está no lar, né? Então, assim, estou lá no lar e eu estou vendo que tem muita intolerância, tem incompreensão, tem desarmonia. O que eu não posso perder de vista e eu tenho que considerar. Somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material. Eu nunca estarei sozinha dentro de minha casa. Se eu alimento em meu coração sentimentos, sensações, eu crio na minha mente também, né? Quando eu falo de intolerância, vem as cenas na minha mente. Quando eu falo de incompreensão, vem as cenas na minha mente. Desarmonia também. Eu crio isso na minha mente e vou alimentando. Só que eu não estou sozinha ali naquele lar. Quem é que está potencializando a influência espiritual ali naquele momento? A influência espiritual. Mas, Regina, a gente também tem que considerar que sempre há a presença espiritual e a influência. Mas o que a gente precisa também, quando eu disse começar de si, é começar a perceber-se que não só é a influência espiritual, porque parte de você também. Você tem que se questionar se você é uma pessoa, como é que você está no seu dia a dia? Você está sendo tolerante com o outro? Você está sendo compreensivo? Como é que está a sua harmonia com quem está no lar, onde você ama? E a gente, enquanto espírita, a gente sabe que há uma influência espiritual. Mas, muitas vezes, essa intolerância, essa incompreensão ou essa desarmonia é parte do próprio ser. E aí, quando se conhece e sabe da influência espiritual, aí quer jogar tudo para a influência espiritual. Então, o que a Regina está querendo dizer é o seguinte, que tem uma parte que é do humano e tem uma parte que é potencializada pela influência espiritual. Por quê? Porque as pessoas naquele momento, naquele lar, estão vibrando essa sintonia. Então,
A influência espiritual, ela é potencializada e a tendência é eu não conseguir enxergar um caminho que solucione tudo isso. Aí eu pergunto a vocês, então, sabedores que há essa influência, há quantas anda a minha disciplina em fazer o evangelho no lar? Orar e vigiar. Estou fazendo com disciplina, seguindo o horário, fazendo direitinho o evangelho no lar? Diariamente, a hora que eu acordo e a hora que eu vou me deitar, eu tenho o hábito de fazer a prece? Olha que interessante. Ou não, eu vivo no piloto automático. Como é que é isso? Né? Então, assim, eu tenho conhecimento de que quando eu faço o evangelho no lar ali com a minha família, há uma higienização espiritual. Todas aquelas formas, pensamentos, são retirados daquele espaço por aqueles amigos espirituais. A energia é transmutada, muda o magnetismo ali da casa, das pessoas. Olha que interessante. Não é? Então, enquanto espírita, diante ou frequentador de uma casa, enfim, diante dessas situações aqui, eu tenho que parar e pensar, olhar, ver o quanto que eu também não estou precisando de vir na casa espírita, passar no diálogo fraterno, fazer o tratamento espiritual, porque eu sou ser humano, eu tenho minhas fragilidades, e a casa espírita serve para isso, para fornecer o acesso ao conhecimento espírita, mas também para ouvir, né, as pessoas que chegam via diálogo, orientar os tratamentos, não é? E são esses tratamentos e essa melhora que faz com que cada um de nós continuemos presentes na casa espírita. Olha quanta coisa, né? Desde o dia que você adentrou a primeira vez nessa casa até hoje, quantas coisas não modificou na sua vida? Por você ter renovado sua atitude, por você ter olhado a situação por um novo prisma, o prisma da doutrina espírita. Olha que interessante, como sua vida melhorou. E aí, diante das situações de omissão, eu também preciso observar isso, né? Uma pessoa omissa, não é? Um relacionamento ali, papai e mamãe, aí o que acontece? Né? Há um sobrecarregar, né, o outro de determinados compromissos e a outra pessoa não quer se envolver muito. Como é que eu ajo nessa situação? Olha, se de repente eu que tenho que resolver mais, é porque o outro tem fragilidade, ele tem dificuldade de resolver. Então o que eu tenho que fazer? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar ali, naquele relacionamento, Ele me apoiando, ainda que eu decida, mas Ele está me apoiando. Eu não estou sozinha. Então agradecer e rogar à espiritualidade que eu tenha as melhores intuições. Sempre agradecer, né? E nunca fazer a situação que às vezes as pessoas fazem, não é? Então, eu não encontro parceria no casamento. Eu vou trocar de esposa, eu vou trocar de esposo. Olha que interessante. Descarto o outro, né? Eu descarto e arrumo outra pessoa. Está errado essa maneira de pensar. Por quê? Porque esse outro que eu vou arrumar, no decorrer da vida, ele vai apresentar o mesmo comportamento. Então, quando a situação chega, eu preciso saber enfrentar. Mas enfrentar como? Com os olhos do amor e da gratidão. Certo? Porque tudo está certo. A questão da desobediência. Aí por trás da desobediência tem a imaturidade. Então, eu preciso, requer o que no comportamento assim como a criança ou adolescente? Diálogo, compreensão, reflexão.
ajudar a criança ou adolescente a perceber o quanto ele ou ela é importante. Tá certo? Porque se eu percebo que eu não tenho importância, eu não valorizo. Ok? Então, como é que você está fazendo isso com o seu filho? Né? Com o seu aluno, se tiver algum professor, não é? Aqui só tem professor. Não é? Então, lá em São Paulo, a gente tem algumas situações assim, né? Que de desobediência de aluno que chega, né, a indisciplina ao extremo, que às vezes ele põe fogo no carro do professor, fura o pneu, planeja o extermínio do professor, da professora, do diretor. Entendeu? Faz com que a escola, outro dia colocaram bomba numa escola, explodiu a escola inteira. Então, quando a gente vê movimentos assim, né, tudo começa por um processo simples, o relacionamento. Então eu tenho que parar e encontrar uma maneira de fazer a pessoa se sentir útil. Ela precisa saber que ela é importante na minha vida. A situação muda, né? Olha que interessante aqui, ó. Renasce-se, portanto, no lar, na família, de que se tem necessidade. Olha que legal. E nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir, elimar as imperfeições com o buril da fraternidade, que a convivência propicia, né, e dignifica. Então, é interessante, Regina, essa colocação, que essa semana, no atendimento fraterno, a gente recebeu um caso, e a pessoa questionava justamente isso: eu nasci num lar errado, na família errada. Né? E até você, vamos dizer assim, conversar com essa pessoa que não nasceu, que foi necessário, está ali porque há uma necessidade. Porque nós, seres humanos, nós somos tão, assim, rebeldes, que quando a dor aperta, o sofrimento mexe mesmo, aí a gente começa a culpar a família, que estão na família errada, que nasceu no lar errado, que a pessoa chegou até a questionar assim, de não duvidar. Não pediu para nascer. E ele pediu para nascer, né? Ela chegou a questionar assim, de elas que podem viver muitos anos, e aí ele carrega essa dúvida, que acha que a mãe não é mãe dela. Ela é filha do pai, mas da mãe não é, porque ela não tem afinidade nenhuma com a mãe. Eu estava ouvindo a palestra e me lembrando dessa pessoa. Ela poderia estar aqui hoje para assistir essa palestra. Então, é muito interessante, às vezes, a gente, a Casa Espírita promover, vamos dizer assim, um dia ou, não sei, um meio período, que fala sobre a família, convivências, com experiências, com rodas de conversa, para que o outro possa entender, ampliar um pouquinho o universo de percepção, para saber que não existe o acaso. Porque a gente falando assim, às vezes é muito fácil falar, mas você entender, olhar para a sua situação e perceber que você está ali e não é por acaso, não é? Que tem pessoas, às vezes, na família que é muito mais frágil, que tem realmente dificuldades, mas que eu posso ajudar. Então é importante fazer esse movimento para que o outro se perceba, certo? E aí, continuando, olha lá. Essa tarefa desafiadora é de grande valia para o conjunto social, mas não tem sido exercida com a elevação que exige em razão da imaturidade dos indivíduos. Então, nesse caso que você falou, muitas vezes a pessoa é imatura. Ou muitas vezes a pessoa ela desenvolve um mecanismo de fuga. Ela sai. Quantos e quantos lares, né? Quantos casamentos que um dos cônjuges tem dificuldade de fazer o enfrentamento e resolve se separar. Adia a oportunidade de crescer, né? O lar, enfim,
é a escola das almas, templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Né? Então, olha para você agora e vê o quanto que você é feliz hoje. Olha quantas realizações você conquistou na sua vida. Agora, olha para o seu pai e para a sua mãe. Olha o quanto que eles fizeram para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Se eu não convivi com o papai ou com a mamãe, mas teve alguém que fez dessa vez. Olha que bacana. Olha como você é um ser humano maravilhoso hoje. Agora vamos pensar daqui uns 20, 30 anos, como você vai estar. Qual o legado que você está deixando na sociedade? Como homem renovado e responsável, surge o lar equilibrado e sadio, onde se formará a criança enobrecida, rumando para uma sociedade melhor. Olha que interessante. Os pais devem se unir mesmo quando em dificuldade no relacionamento pessoal. Olha que interessante isso. A fim de oferecer segurança psicológica aos filhos. Olha como é importante isso. O casamento não está bom, está difícil, o relacionamento, eu estou querendo sair e tal, mas eu preciso pensar como que eu vou garantir a segurança psicológica dos filhos. Certo? Porque os filhos, eles só conseguem ver o mundo com segurança, sabendo que tem o papai e a mamãe como referência. Certo? Enquanto eles não conseguem dissociar isso, reorganizar psicologicamente, fica difícil. Então eu tenho que pensar. O papel da família, ó, segundo Bezerra de Menezes, que bacana. Quando seja o lar, a escola, conquanto seja o lar, a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, aqui tem evangelização espírita. Vocês, a maioria que está aqui, traz os filhos para cá. Como que é isso? Né? Então, é muito importante, muito, muito, muito importante. E agora, eu vou passar uma outra coisa aqui. Tá ligada a música aqui? Tá ligado? Você gostar? Ai, que maravilha. Vamos ouvir essa música e vamos ver o que cada um sente, tá bom? É da Elizabeth Lacerda. Vocês conhecem? Amor pode ser como o sol nas
aquece o frio, ou brisa de ternura, pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Então, por que eu escolhi essa música? Para falar para vocês uma única coisa. Qual cada um ouviu essa música e já conhecia também, e cada um entendeu o que Vansan coloca de um jeito diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Mas eu, em particular, por exemplo, no dia 24 de abril desse ano, né? 24 de abril, isso, mamãe desencarna, retorna à pátria espiritual. Então, a rota da minha vida mudou. E desde que aquele dia que ela faleceu, eu desenvolvi um programa assim para falar sobre Maria de Nazaré. E aí, eu descobri uma coisa muito importante, né? Ela tinha Alzheimer. Eu não sei se vocês convivem com alguém que tem Alzheimer. Você conhece como que é, né? E poderia também ser qualquer outra doença, né? O fato é, como é que eu ouço com curiosidade todas as vezes que ela conta a mesma história? Porque para ela, cada vez que ela conta uma história, é uma forma nova de contar a história. Ainda que se repete, mas como eu ouço essa história? Quanto valor tem você poder ouvir a pessoa falar aquela história, se predispor a ouvir aquilo que ela tem para falar do jeito que ela tem e que ela pode falar? O quanto vale você poder sentar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, enfim, e poder acompanhar eles na hora de um almoço, na hora de uma refeição? O quanto vale você poder ajudá-lo a ingerir um copo de água? O quanto é que vale para você, à medida que você percebe que eles não conseguem mais levar o garfo até a boca, você partir com carinho a comida ali e você levar até a boca no tempo deles de mastigar? Quanto vale? O quanto vale você perceber que eles não controlam mais o esfíncter e você está ali para não deixá-los molhados? Quanto vale? O quanto vale você poder pagar uma enfermeira, poder pagar uma cuidadora, mas o quanto vale você também estar presente? Assessorá-lo, assessorá-la, como ele fez com você, como ela fez com você, quando você era bebê. Isso vale ouro na vida da gente. Porque papai e mamãe seguem viagem, mas você fica dentro de você feliz. Primeiro que você sabe que a vida é imortal. Um dia você haverá de encontrá-los. Mas você, essa viagem segue, mas você não guarda culpa, nem rancor, nem... Enfim, você fica bem. Olha que coisa bonita. Então, acho que isso é resultado do amor, da compreensão do que é o amor. Por isso, eu convido vocês a olhar para dentro do lar de vocês e olhar e ver assim, o quanto que eu posso fazer melhor nesse aspecto, nessa relação, que eu preciso melhorar. E não deixe para melhorar o ano que vem e nem na segunda-feira. Se posicione em relação a essa melhora agora, certo? Ainda que o outro fale assim, nossa, mas você está esquisita, aconteceu alguma coisa com você? Não importa,
O que importa é o sentimento que você vai carregar dentro de você. Ok? Quanto tempo ainda tem? Já passou? Não, ainda tem 5 minutos. 5 minutinhos? Então, vocês querem falar alguma coisa? Porque a gente não fala muito. Estamos dados por satisfeitos. A reflexão da noite, acho que foi proveitosa para todos aqui presentes. Acho que alguma coisa, ou muitas coisas, ficaram guardadas aqui para nós fazermos as nossas reflexões. Porque nessa caminhada de todos nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível de transpor os obstáculos. Temos inúmeros obstáculos pela frente, mas todos possíveis de ser transpostos, de vencê-los. E nós só não lamentamos por não ter mais pessoas, porque está sendo gravado. E será colocado à disposição, para que os outros também possam absorver. Então, minha gratidão é muita pela oportunidade de estar aqui e de trazer um tema que foi desenvolvido na USA Guarulhos. É um tema que foi desenvolvido lá. Enfim, mas eu agradeço profundamente. E aí eu vou encerrar com uma outra coisa aqui, ó. Observa a palavra que aparece no fundo. É um poema da Madre Teresa. O dia mais belo. O dia mais belo. Hoje. Desperta. A coisa mais fácil. Errar. Vigia. O maior obstáculo. O medo. Confia. O maior erro. O abandono. Consola. A raiz de todos os males. O egoísmo. A distração mais bela. O trabalho. A pior derrota. O desânimo. Os melhores professores. As crianças. A primeira necessidade. Comunicar-se. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito. O mau humor. A pessoa mais perigosa. A mentirosa. O pior sentimento. O rancor. O presente mais belo. O perdão. O mais imprescindível. O lar. A rota mais rápida. O caminho certo. A sensação mais agradável. A paz interior. A maior proteção efetiva. O sorriso. O maior remédio. O otimismo. A maior satisfação. O dever cumprido. A força mais potente do mundo. A fé. As pessoas mais necessárias. Os pais. A mais bela de todas as coisas. O amor. Que todos tenham um feliz regresso aos nossos lares. E até a próxima. Deus quiser.